Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Mais um dia, mais um amanhecer, na presença do nosso Deus para contemplar a alegria do seu amor, da sua fidelidade para com todos nós. Fidelidade para com Deus que nos concedeu mais um amanhecer, depois de uma boa noite de descanso, mais um amanhecer que o Senhor nos preparou, que o Senhor nos deu para que nós tomemos decisões, para que nós faça a nossa escolha, o que de melhor o Senhor tem nos dado. Para que nós faça a escolha de saber agradecer a Deus por tudo. E saber escolher o bem, saber selecionar as pessoas que estão ao nosso redor. Saber lidar com cada dia, saber lidar no meio da tempestade, saber lidar no meio da tribulação. O Senhor nos deu mais esse dia para que nós analise a nossa vida, para que nós tenhamos sabedoria de buscar a presença do nosso Deus para com cada um. Porque a presença do nosso Deus é o que nos mantém de pé. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos mantém. Ele é a nossa presença, Ele é a nossa força. O Senhor é a nossa força, o Senhor tem nos sustentado até aqui. Até aqui tem nos sustentado o Senhor, então é motivo de alegria nós agradecermos a Ele. Amém? Já veio deixar essa palavra aqui no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, do 1 a seguir. Querido Deus, abençoa meu Pai, abençoa, dá-me sabedoria, dá-me discernimento dessa palavra, abençoa essa leitura dessa palavra, abençoa cada um que for ouvir essa mensagem, que o Senhor possa tocar em seu coração, e se o Senhor tocar em seu coração, se inscreva nesse canalzinho e compartilhe essa mensagem com uma outra pessoa, para que outra pessoa veja. Amém? E que Deus lhe abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Perseverança no meio das provações. Segundo o exemplo de Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, alto e consumado da fé, o qual pelo gozo que lhes estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo eu em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado? E já vós esqueceste das exaltação que argumentar convosco como filho? Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaie quando, pois ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que a ama,
e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito, mas ao Pai do seu Espírito para vivermos. Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém, meus amados? Glorificado seja Deus. Glorificado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, a palavra de Deus já vem dizendo: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Qual foi o único que suportou todas as provas, senão Cristo Jesus? Qual foi o único que suportou ser cuspido, ser chicoteado, ser caluniado? Só Ele. Nós fomos feitos em imagem e semelhança do Pai. Mas nós não temos tanta força de suportar tantas coisas. Chega um momento que nós temos que tomar uma decisão. Chega um momento que nós temos que pedir forças ao Senhor, porque Ele veio para cumprir a missão. Nós viemos nessa terra para cumprir uma missão também. Não sabemos qual. Mas não é fácil a missão. Por quê? Porque nós se deixamos levar pelo desejo da carne. Por isso que nós não temos discernimento da nossa missão. Qual é ela? Por quê? Porque nós se deixamos levar pela carne. E quando nós deixamos levar pela carne, nós esquecemos da nossa missão, que é servir a Cristo. Amém, meus amados? A palavra de Deus já começa dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que está proposta para nós? A carreira que está proposta para nós é que nós busque a face do Senhor Jesus enquanto há tempo. Que nós busque a luz enquanto há tempo. Que nós busque. Meus amados, a vida da gente, nós viemos aqui na terra para fazer tudo conforme a vontade do Senhor Jesus. Mas nós pegamos caminhos que não são retos.
caminhos que não são bons, caminhos que só nos levam à destruição. Mas Deus é tão bom que nos mantém de pé. No versículo 2, olhando para Jesus, olha o que a palavra diz, olhando para Jesus, alto e consumado da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus suportou a cruz. Jesus suportou porque Ele é forte, nós somos fracos. Por isso que nós não suportamos tanta coisa. Porque nós estamos na carne e a carne é fraca. Mas se nós estivéssemos no Espírito, nós teríamos força para suportar as afrontas do inimigo. Mas como estamos na carne, nós não temos força o suficiente para suportar o peso da nossa cruz. Aí de repente o inimigo nos afronta. De repente o inimigo nos afronta. E nós não temos força. Por quê? Porque nós não buscamos o Espírito. No versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueças, desfalecendo em vossos ânimos. A palavra de Deus diz que nós não enfraqueça. A palavra de Deus, ela nos reforça. Ela quer nos fortalecer. Mas muitas vezes nós estamos tão fracos na fé que deixamos ir pela carne, pela vontade da carne, não tendo força de suportar as afrontas do inimigo. Porque nós sabemos que o inimigo veio a roubar, matar e a destruir. Mas Deus veio para que nós tenha vida e tenha em abundância. Meu amado, Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Porque Ele suportou tudo por amor de nós. No versículo 4. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado? No versículo 5. E já vós esqueceste da exaltação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaeis quando por ele fore repreendido. No versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Oh glórias, aleluia, Deus. Olha que palavra linda, meus amados. A palavra de Deus, aqui no versículo 5, pergunta se esqueceste da exaltação. Será que nós esquecemos que o Senhor é forte o suficiente para nos sustentar? Para nos dar força? Então a palavra diz: filho meu, não despreza a correção do Senhor. E não desmaie quando por ele for repreendido. Quando ele puxar a nossa orelha, nós temos que entender por que ele está nos chamando a atenção. Nós temos que ter força, ter sabedoria para nós entender quando o Senhor nos corrige. Quando o nosso Pai nos corrige é porque nós fazemos algo de errado. Mesmo assim, é nós quando estamos em Cristo Jesus. Se está havendo correção,
É porque nós não estamos andando conforme a vontade do Criador. É porque nós não estamos andando conforme a vontade dele. Por isso que ele está nos corrigindo. E tão depressa nós temos que se corrigir e se voltar para ele. Porque nós não devemos se afastar de Deus por nada nesse mundo. A palavra de Deus diz que nós temos que deixar pai e mãe, deixar tudo por amor de Jesus Cristo. A palavra não está dizendo para nós esquecer que temos pais, esquecer. Não. A palavra de Deus está dizendo que nós temos que servir a Jesus incondicionalmente. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar nossos pais, honrar pai e mãe, né? A palavra não está dizendo para nós abandonar. A palavra está dizendo para que nós ame ao nosso próximo como a nós mesmos e honre a nossos pais, a nossas mães, nossos vizinhos, nossos amigos, as pessoas próximas. A palavra de Deus quer dizer isso. A palavra de Deus não quer dizer que nós abandonemos ninguém, que nós não abandonemos nossos pais na hora que ele precise, que nós não abandonemos nossas mães, que nós estejamos sempre sendo aquela pessoa que busque verdadeiramente o Senhor, a face do Senhor. Porque é na face do Senhor, é na presença do Senhor que nós temos sabedoria. É na presença do Senhor que nós temos força de suportar o peso da cruz como Jesus suportou. Jesus suportou por quê? Porque ele estava no Pai. Olha o que a palavra diz lá no versículo 2. Olhando para Jesus, alto e consumado da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele suportou a cruz. Então nós temos que suportar. Nós temos que ter força. Nós temos que buscar força no Senhor Jesus. A palavra de Deus ainda vem dizer aqui no versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Todos, né? Todos nós somos corrigidos por nossos pais da carne. Mas se agora estamos em Cristo Jesus, nós somos corrigidos pela palavra. Nós somos corrigidos por Cristo Jesus mediante a palavra dele. Mediante o seu amor. Mediante a sua boa vontade. A palavra de Deus ainda vem dizer aqui, mas no versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, se não estamos sendo disciplinados, nós não somos filhos. Somos bastardos. Porque só quem nos corrige é o Pai, é quem tem autoridade. Só um que pode corrigir é quem tem autoridade. Só quem pode nos corrigir é quem tem autoridade. Quem não tem autoridade não pode nos corrigir. Além do que, no 9, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem. E nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito, mas ao Pai dos Espíritos para vivemos. No 10, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, meus amados, se estamos em Cristo Jesus, ele nos corrige para que nós sejamos participantes da sua santidade. O Pai quer nos corrigir para que nós sejamos participantes.
para que nós esteja com ele na glória, para que o Filho nos apresente. Diga, eis aqui o teu filho, Pai. Para que o Senhor Jesus nos apresente, nos pegue pela mão e nos leve ao trono do Pai. E nos apresente como filho. No versículo 11, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, meus amados, a correção, no momento, você não vai entender. Talvez no momento você não entenda a correção. Mas depois, de cabeça fria, você vai entender a correção do Senhor. E aquilo vai ser bom para aquele que entende o que é correção, para aquele que entende que quer o bem. Porque o Pai só corrige aquele que ama. É bíblico isso, está na palavra. Aqui no versículo 6 do capítulo 12 de Hebreus. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, se você é filho, está sendo corrigido, bem-aventurados sois. Sabe por quê? Para ser participante da santidade. Se estás sendo corrigido, é para ser participante da santidade. Portanto, meus amados, essa palavra quer nos dizer que Jesus Cristo é tão bom, que se entregou por amor de cada um de nós. Carregou a cruz por cada um de nós. Está sentado no trono do Pai. Está sentado no trono à direita do Pai. Como nosso advogado, nos justificando e enviando seus anjos para nos ajudar, para nos dar força aqui na terra. Amém? Então, meus amados, nós vemos que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Que o amor de Cristo preencha o vazio do nosso coração. Nós vemos nessa palavra, o que nós lemos nessa palavra é muito lindo. É muito lindo. Então, não despreze a correção do Pai. Porque o Pai corrige aquele que a ama. E se você é filho, você tem que ser corrigido. Você tem que aceitar a correção, porque se não aceitar, você é bastardo. Amém? E que Jesus lhe abençoe, que Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Querido Deus, querido Pai, Senhor Rei da Glória, aqui estou eu para te agradecer por essa palavra. Palavra essa que foi lida lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo do 1 ao 11. Querido Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, que o seu amor venha transbordar os nossos corações e saia da nossa boca só aquilo que lhe convém, Senhor. Querido Deus, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, querido Deus. Querido Jesus, abençoa, Senhor, todos aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Dê força, Senhor, que não desista, pois o Senhor não desiste de nenhum. Pai amado, Jesus chega na vida daquele que se encontra no álcool, nas drogas, na prostituição. Querido Deus, chega na vida daquela pessoa que não tem sabedoria, que fala aquilo que quer, sem pensar. Querido Jesus, abençoa, meu Deus. Dê força a essas pessoas, meu Pai. Querido Jesus, chega na vida do necessitado. Querido Jesus, chega na vida do aflito. Chega, Pai, na vida do desprezado. Chega, Pai, na vida daquele que é caluniado. Chega, Pai, na vida daquelas pessoas que não têm sabedoria, Pai.
Chega, Pai, curando, libertando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nosso Deus esteja com cada um de nós, que a paz e o amor dele permaneçam em nossos corações. Amém?